gente parou? Se eu não me engano, paramos na parte de proteína. Última aula falamos bastante de proteína, falamos funções importantes de proteína no nosso corpo e discutimos de que a proteína é feita. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, mas eu queria que alguém me ajudasse. Só para dar uma relembrada, porque já tem o quê? 3 semanas que a gente não se vê, eu já estava com saudade dos senhores. Ajuda aí para mim, por favor. Proteína, me dá uma função aí de proteína? Alguém consegue lembrar? A gente conversou? Estrutural? Boa, Wesley, estrutural, maravilhosa. Proteína é importante para formar nosso cabelo, proteína é importante para formar a nossa parte muscular, proteína é importante para formar, por exemplo, existem várias proteínas, como a gente já tinha falado, do colágeno, da elastina, né? Então, maravilhoso, Wesley, uma das principais funções estrutural. Boa. Alguém lembra de uma outra aí? Para me falar? Alguma sugestão? A gente viu que tem muitas... Isso, Wesley, transporte. Provavelmente você está lembrando de quê, Wesley, quando você falou de transporte? Membrana plasmática? Oi, o Wesley tá demais hoje. Ó, chegou chegando. Boa, Wesley. Membrana plasmática era lipoproteica, então pela proteína algumas coisas atravessam ali, que a gente viu. E além disso, não sei se vocês vão lembrar, lá no nosso sangue tem uma proteína dentro da nossa hemácia, que é a hemoglobina. E ela é importante também para transportar os gases ali no nosso sangue, para levar para as nossas células, para as células poderem fazer respiração celular. Boa. A gente viu que tem função de defesa, porque os anticorpos, quando a gente toma vacina, o que a gente, nosso organismo está fazendo? Produzindo anticorpo. O anticorpo é proteína. A gente viu que tem função contrátil, né? De contrair, musculatura é proteína. A gente viu que tem uma função muito importante, que a gente vai falar bastante nas próximas aulas, que é a função catalisadora. O que é catalisar uma reação? Facilitar, permitir que essa reação aconteça mais fácil. Então são várias e várias funções, mas talvez aqui a gente tenha falado das principais. Aí a gente falou que a proteína também ela é uma macromolécula, macro grande, uma molécula grandona, formada por uma sequência do mesmo tipo de unidade. Quem são as partes que formam a proteína? Vocês lembram? A gente falou bastante disso também na última aula. Uma proteína ela é formada por uma sequência de quê? Alguém? Aminoácidos. Isso, Bela, aminoácidos. Então, a gente viu que os aminoácidos eles são importantes para formar a proteína. E aí, a gente terminou a nossa conversa falando o seguinte, olha, lembrar que tem 2 tipos de aminoácidos. Os aminoácidos que são naturais e os aminoácidos que são essenciais. São 20 tipos. Desses 20 tipos, a gente pode classificar alguns deles em naturais e alguns deles em essenciais. Alguém lembra a diferença de aminoácido natural para essencial? Resgata aí da memória. Olha o nome ajuda. Natural, essencial. Alguém lembra? Natural a gente produz, né? Boa, Bela. Natural a gente produz naturalmente. Essencial, puta, a gente não consegue produzir. Não é que a gente arruma esses aminoácidos se a gente não produz. Eu preciso deles para fazer minha proteína, mas eu não consigo produzir. Da onde que eu vou arrumar esses aminoácidos, galera? Porque eu estou precisando. E aí, faço o quê? A gente come. A gente come, boa, a gente come. Então, é através da alimentação. E é por isso que a gente terminou a aula falando que uma alimentação rica em alimentos proteicos, ela é muito importante para a gente. Porque quando a gente come ovo, quando a gente come leite, quando a gente come carne, quando a gente come leguminosas, então, assim, a gente tem vários tipos de alimentos proteicos. Não precisa ser só de origem animal, não, tá? Quem é vegano, por exemplo, não tem problema nenhum. Pessoal, mas vegano não toma nem leite, vegano não come nada de origem animal, não tem problema não, planta tem proteína também. Então, a gente precisa ter uma... A diferença que o cara que é vegano, ele vai ter que... Como ele vai comer só produtos de origem... Ele não come produtos de origem animal, então, na hora que ele estiver se alimentando, ele vai ter que tentar comer o mais abrangente possível. Não adianta ser vegano e comer só, sei lá, arroz, feijão, alface e tomate. Tem que aumentar, tem que ser um prato bem diversificado, bem colorido, para ele conseguir obter todos os nutrientes que ele precisa, inclusive todos os aminoácidos essenciais, que foi o que a gente conversou na última aula, né? Então, por isso que uma alimentação rica em proteína, ela é importante, ou então rica em alimentos que tenham alto teor proteico é importante para a gente.
E aí, o que acontece quando a gente come esse alimento? Esse alimento, que é rico em proteína, a gente está botando a proteína toda para dentro. Quando eu como, por exemplo, um pedaço de carne, quando eu tomo... o leite é uma boa. Na hora que eu boto o leite para dentro, tem uma proteína ali do leite que é chamada de caseína. A caseína é a proteína do leite. A lactose é o quê mesmo do leite? Açúcar. Boa, Bela. Ela tá afiada hoje. A lactose é o açúcar, em outras palavras, é o carboidrato do leite. A nata é o que do leite? Tem até uma galera que gosta de leite desnatado, sem nata, né? O que é a nata? É gordura? É a gordura do leite. Isso aí. E a caseína é a proteína do leite. Por isso que o leite é um alimento bem completo e por isso que o neném se dá super bem quando a mãe amamenta. Porque olha lá, o leite é rico em água, o leite é rico em proteína, o leite é rico em carboidrato, o leite é rico em lipídios, olha lá, os principais grupos de compostos orgânicos que a gente conversou até hoje, o leite tá bombando. Enfim, vou tomar o leite é rico em caseína. Botei a caseína para dentro, é uma proteína, é uma molécula grandona. Cara, essa molécula grandona, a gente não consegue absorver no intestino. A gente só consegue absorver, não sei se vocês lembram disso, as partes pequenininhas, os aminoácidos. O que eu tenho que fazer? Do mesmo jeito lá do carboidrato, lembra que quando a gente botava para dentro a lactose, que é um disacarídeo, a gente não consegue absorver? A gente tinha que quebrar, tem a lactase, que é uma enzima que ajuda nessa quebra para liberar a glicose e a lactose a gente absorve. A mesma coisa com a proteína. Então, se você come ovo, leite, carne, você está botando para dentro a proteína do alimento, que é grandona. Mas aquela proteína não vai conseguir entrar nas suas células. Você não vai conseguir absorver isso pelo intestino. Você precisa quebrar para absorver só a unidade que forma a proteína. Em outras palavras, você tem que quebrar essas ligações peptídicas para liberar os aminoácidos. Aí sim, você absorve os aminoácidos. Então, quando você tomou o leite, na caseína, que é uma proteína, vai ter lá aminoácidos essenciais, vai ter vários tipos de aminoácidos. Você vai quebrar, o processo de digestão vai transformar a proteína, que é uma molécula grande, nos monômeros, né? Nas unidades menores, que são os aminoácidos, e a gente absorve esses aminoácidos. A partir dessa absorção, a gente monta as nossas próprias proteínas. Todo mundo aqui já deve ter brincado de... Sabe, como é que é o nome daquele brinquedo que tem umas pecinhas que a gente monta? Esqueci. Tipo Lego, sabe? Tem um monte de pecinha que a gente vai montando. Então, você imagina o seguinte, você tem um brinquedo de um monte de pecinha. Você concorda que as pecinhas são as mesmas? Você pode, com aquelas pecinhas, produzir, por exemplo, você é criança, você pode fazer um castelinho, você pode fazer um foguete, você pode fazer um avião. A diferença é que se você tem um foguete, eu quero fazer um avião. Então, você vai desmontar, pega as pecinhas e agora monta um avião. Não, agora eu quero brincar de casinha. Você vai desmontar e vai montar a casinha. É como se a pecinha do Lego fosse o aminoácido. Então, vamos supor, quando você come uma proteína, pouco me importa a função daquela proteína quando você está botando para dentro. Não me importa se essa proteína, por exemplo, lá para a vaca, por exemplo, comi um pedaço de boi, um bife de vaca, um bife de boi, né? Ali é rico em proteína, ali eu estou comendo a musculatura do boi. Quando eu boto para dentro, você acha que no meu músculo aqui, que coitado, quase não existe, mas no meu músculo aqui, você acha que tem um músculo da vaca que eu comi hoje na hora do almoço? O que acontece é o seguinte, na hora que eu como o músculo da vaca na hora do almoço, é como se eu tivesse pegado, por exemplo, um avião feito de Lego e botado para dentro. Aí o processo de digestão vai quebrar esse avião, vai desmontar e vai me dar só as pecinhas, que são os aminoácidos. Eu absorvo as pecinhas e aí agora eu monto a proteína que eu quiser. Vamos supor, não quero brincar de avião, quero brincar de casinha. Então, eu monto a casinha. O que eu preciso na alimentação é obter as pecinhas. Tá? É isso que eu preciso. Então, não me importa se essa proteína, como eu estava falando no início da aula, se ela vem de vegetal, se ela vem de animal, se ela vem de fungo, pouco me importa. Me importa que eu preciso desse alimento que é rico em proteína para poder quebrar, digerir e absorver os aminoácidos. Quando estou com os aminoácidos dentro das minhas células, eu vou fazer um processo que a gente vai aprender daqui a pouco, chamado de síntese proteica, ou seja, eu vou produzir as minhas proteínas, e para eu produzir, eu preciso de quem? Da unidade que faz a proteína, que são os aminoácidos. Mas alguns eu produzo naturalmente, que são os naturais, mas alguns eu preciso pela alimentação, que são os essenciais. Beleza? Até aí alguma dúvida? Deu para dar uma relembrada? Tranquilo? Eu vou até falar eu terminei a aula com uma pergunta, eu vou até usar essa pergunta agora antes de a gente continuar.
Vocês já ouviram falar, tá super na moda, de uma galera, as blogueiras, me irritando, enfim. As blogueiras ficam incentivando a galera a tomar colágeno. Vocês já ouviram falar disso? Aí colágeno vai malhar, pega uma colher, é tipo ver um pozinho, você bota na água e toma. Já ouviram falar de colágeno? Tá? Qual é que é a do colágeno? O colágeno é uma proteína. E é uma proteína que ela é importante, a gente até falou, eu acho que foi o Wesley que falou lá no início da aula, é uma proteína que tem função estrutural. O colágeno, ele ajuda na sustentação e na necessidade da pele, que é tudo que as pessoas querem, que a pele se sustente e fique elástica, né? O que vai acontecendo quando a gente vai envelhecendo? A nossa produção de colágeno, ela vai caindo, então a nossa pele, ela vai caindo junto, ela vai perdendo tanto a elasticidade quanto a resistência. Por isso que aparece ruga, enfim. Aí, o que as pessoas falam? Então, vamos seguir, vamos tomar colágeno. Porque na hora que a gente toma colágeno, teoricamente, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a minha pele mais firme. Pelo tudo que eu expliquei, será que faz sentido eu tomar o colágeno, que é uma proteína? Vocês acham que eu vou absorver essa proteína? Tenta me explicar pelo que a gente acabou de conversar aqui. Faz sentido eu tomar colágeno? Pensando que eu vou, a partir do colágeno que eu estou tomando, eu vou absorver esse colágeno e vai para minha pele? O que vocês acham? Belo, quer tentar me ajudar? Acho que não. Mas você acha que... Tipo assim, você não consegue fazer essa proteína ir para a mesma função? Tipo, isso porque você separa ela em partículas pequenas, então ela perde a propriedade, não? Depois ela vai fazer outra... É isso, Bela. É impressionante. E a gente cai muito também nisso, né? Sabe por quê? O colágeno é uma proteína. Como qualquer proteína, cara, ela é grandona. A gente não consegue absorver. Então, não adianta eu tomar o colágeno, porque na hora que ele chegar no meu sistema digestório, como qualquer proteína, o que vai acontecer no meu sistema digestório? Digerir. O que é digerir? Pegar essa molécula grandona e, ó, quebrar em unidades pequenas. Qual que é a unidade pequenininha da proteína que a gente acabou de conversar aqui durante um tempão? Aminoácido. Aminoácido. Então, na real, quando você toma o colágeno, você vai absorver, não é a proteína colágeno, é o aminoácido. Aí, você absorve o aminoácido, cai na sua corrente sanguínea, vai lá para suas células. Quem garante que a sua célula vai usar aquele aminoácido para fazer o colágeno e não para fazer um anticorpo? Quem garante que a sua célula vai usar aquele aminoácido para fazer, por exemplo, o colágeno e não fazer, por exemplo, uma hemoglobina? Quem garante que a sua célula vai usar aquele colágeno para fazer, aquele aminoácido, para fazer o colágeno e não fazer uma proteína que está lá na membrana plasmática, como o Wesley sugeriu? Ninguém. Ou seja, é uma enganação, gente. Não tem jeito. Tomar colágeno para produzir colágeno não funciona. Só fala isso para as pessoas, ou porque a pessoa não tem o conhecimento, ou porque ela está tentando enganar a gente, porque é caro, não sei se vocês já viram isso, é caro. Aí você pode falar assim, professora, mas tomar colágeno pelo menos é bom porque eu estou ingerindo proteínas. E se eu estou ingerindo proteínas, eu vou digerir, vou liberar os aminoácidos e eu vou usar esses aminoácidos. Ótimo, sim. Mas você vai ingerir proteínas tomando colágeno que custa sei lá quantos reais, ou tomando um copo de leite, ou comendo arroz com feijão, ou comendo um ovo, ou... Vocês entendem? Porque qualquer um desses alimentos vai me dar proteína que vão ser digeridas e que, na verdade, eu vou absorver o aminoácido. Então, não faz nenhum sentido a gente gastar a grana comprando colágeno para produzir colágeno. Entenderam o raciocínio? Sim ou não? Foi, Bela? Que estava conversando aqui comigo agora. Cláudia, Fê, Amanda, Thalita, Wesley, Gui. Rolou? Sim. Radília, Bárbara, acho que falei com todo mundo aqui. O Rafa, tá? E aí, tem uma coisa, eu não sei se tem a galera da malhação aí, tá? A galera que gosta de puxar ferro. A galera que gosta de puxar ferro, às vezes toma um suplemento alimentar que é proteico. Vocês já viram falar de whey? Whey é um suplemento proteico. Whey não tem nada a ver com bomba. A gente já falou sobre bomba, né? Bomba é
É um tipo de lipídio, é um hormônio sintético que é aplicado, ele é uma testosterona, né? Ele age como é uma testosterona sintética. Isso é bomba. O whey não, tá, gente? O whey, que é aquele galera que malha compra uns potão, não sei se vocês já viram, desse tamanho assim. O que é aquilo? Aquilo ali é simplesmente um suplemento proteico. Aquilo ali é o seguinte, em vez do cara comer 10 ovos por dia, ele vai tomar não sei quantos scoops, que é aquelas colherzinhas que vem naquele potão, para poder aumentar o consumo de proteínas. Qual que é a lógica, hein? O cara que malha muito querer aumentar o consumo de proteínas. Alguém quer tentar me ajudar a explicar? Porque tem que estar a lógica. Todo mundo que puxa ferro gosta de tomar o tal do whey. Por quê? Aumenta a massa muscular? Por que aumenta a massa muscular, Amanda? Vou te dar um exemplo aqui, Amanda. Eu não estou fazendo nada. Faço nada. Se eu tomar whey aqui, deitadinha no meu sofá, eu vou aumentar minha massa muscular? Acredito que não. Não, não vou. O que vai acontecer vai ser, eu vou forçar meu rim, porque vai entrar tanta proteína, tanta aminoácido, que meu rim vai falar assim, minha filha, não estou precisando disso aí não, vamos filtrar, vamos fazer xixi. Meu xixi vai ser caro, porque os trem vão sair tudo pelo xixi, e além de tudo, vou forçar meu rim. Então, pode dar cálculo renal, essas coisas. Mas tem lógica, quem malha pesado, tem lógica, às vezes, até suplementar com proteína. Mas qual que é a ideia? Quem malha pesado quer aumentar, como a Amanda falou, massa magra, quer aumentar a musculatura. Basicamente, a musculatura é feita de quê? Proteína. Para eu aumentar minha musculatura, eu tenho que produzir mais proteínas, concorda? Para eu produzir muitas proteínas, eu tenho que ter o que disponível nas minhas células para eu conseguir produzir proteína? Qual é a unidade da proteína? Aminoácido? Aminoácido. Então, quanto mais musculatura eu tiver, significa que eu tenho que botar mais aminoácido para dentro para conseguir produzir minhas proteínas. Então, a galera que toma whey, ou whey hidrolisado, ou whey não sei das quantas, na verdade, o que essa galera está botando para dentro? Aminoácido. Agora, botar aminoácido para dentro e você forçar o seu organismo, você vai malha, puxa ferro, nananã, você força o aumento de massa magra, aí faz sentido você tomar começa a botar para dentro aminoácido, porque você está produzindo mais proteína, então você vai usar esse aminoácido. Agora, tomar whey e ficar deitado no sofá, você bota a proteína para dentro, seu corpo vai falar assim, e aí, vou fazer o que com esse aminoácido? Não estou precisando produzir mais nada. Porque músculo não vai produzir, minha querida, que você está aí deitada, então não resolve. Então, não é o suplemento proteico que vai aumentar a sua musculatura. O que vai aumentar a sua musculatura é seu estilo de vida, ok? Quando você força lá a sua musculatura e aí acontece uma hipertrofia, você tem que aumentar, ali tem muita proteína. Então, para você construir mais músculo, mais proteína, você precisa de aminoácido. De onde você vai tirar parte desse aminoácido? Da alimentação. O cara que suplementa é como se ele aumentasse durante o dia o consumo de aminoácidos, para ficar disponível para quando o organismo quiser produzir mais proteína, tem aminoácido disponível ali para ele. Foi? Foi ou não? Foi. Foi. Então, tá bom. Então, para a gente terminar essa parte, só mostrar uma coisa, porque aí vai chegar a parte que eu mais gosto. Deixa eu mostrar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Que é o seguinte, isso aqui a gente já tinha conversado tudo na última aula. Olha só, eu acho que eu tinha parado aqui nesse ponto, se eu não me engano, vocês me lembram se eu já tinha falado disso. A gente na última aula, a gente tinha falado dos aminoácidos, né? Que são 20 tipos. E aí agora, nessa aula, a gente comentou que todos os aminoácidos eles vão se ligar uns aos outros, formando uma cadeia, que a gente chama de cadeia polipeptídica, porque vem de muitos, são de muitos aminoácidos ligados, né? Então, proteína nada mais é do que isso, um monte de aminoácido, um ligadinho no outro, ligadinho no outro, ligadinho no outro, como se fosse um cordão de pérolas. Cada pérolazinha é um cordão de miçanguinha. Cada miçanguinha seria um aminoácido. O cordão inteiro seria proteína. Eu acho que eu dei o exemplo do trem, né? Cada vagão seria um aminoácido. O trem inteiro seria proteína. E aí, essa proteína, ela tem uma característica que é importante da gente saber, que é o seguinte, essa proteína, ela vai ter no final, na hora que ela é produzida, no final ela tem uma estrutura tridimensional. O que é uma estrutura tridimensional? Ela tem uma forma muito bem definida. E aí, uma coisa que a gente
tem que lembrar, e isso é muito importante, é a coisa mais importante que eu vou falar nessa aula de hoje, tá, gente? Para a proteína, forma está ligada à função. Lembra que lá no início da aula passada, e no início dessa aula também, a gente falou de um monte de função. Vou até voltar aqui para vocês lembrarem. Olha cá, isso tudo aqui que está nos slides são as diversas funções das proteínas. Então, as proteínas, elas são muito diversas e, ao mesmo tempo, são extremamente específicas. Você tem uma proteína para cada função. Uma proteína para cada função. O que as pessoas descobriram que o que determina a função dessa proteína é a sua forma. Então, cada proteína vai ter uma forma tridimensional, tá? Uma forma mesmo tridimensional, e de acordo com essa forma tridimensional, ela vai exercer sua função. Se por algum motivo ela perde essa forma, ela vai perder a função. Imagina que você tem uma chave, essa chave vai ser específica para abrir uma fechadura, ela é específica. Se por um acaso você quebrar um dentinho da chave, você mudou a forma da chave, ela vai conseguir abrir aquela fechadura agora? Não. Proteína é assim, cada proteína vai ter uma forma específica. E a lembra, ela é uma molécula grandona, e vai ter essa forma está relacionada com a sua função. Então, eu até escrevi aqui, ó, forma relacionada à função. Massa, professora, já entendemos isso. Você já falou 3 vezes, é porque é importante, já entendemos. Não sei se vocês já pensaram nessa pergunta, mas senão a pergunta que vem na minha cabeça é a seguinte: se forma está relacionada à função, o que determina a forma da proteína? Porque a função é a consequência da forma. Mas o que determina a forma da proteína? E aí essa é a parte mais legal. Lembra que eu falei com vocês que a proteína ela é formada por uma sequência de aminoácidos? O que vai determinar qual é a forma no final da brincadeira que essa proteína vai ter é quais são os aminoácidos que estão lá formando ela, quantos tipos e principalmente qual é a sequência de aminoácidos. Então, quando eu penso, por exemplo, assim, vou falar uma proteína, né? A insulina, que é um hormônio proteico. Vou falar um outro aqui, que a gente estava conversando agora, o colágeno, que é uma outra proteína. O que a insulina e o colágeno têm em comum? São 2 proteínas, então são 2 moléculas grandes formadas por sequências de aminoácidos, e acabam que elas vão ter formas diferentes de acordo com a função. A insulina vai ter uma forma que vai ser importante lá, vai permitir que a glicose entre na célula, e o colágeno vai ter uma forma lá estrutural para permitir ajudar a resistência da pele. Beleza. Elas têm em comum que ambas são proteínas. Mas o que faz uma ser diferente da outra? É que na hora que a gente vai avaliar como elas são proteínas, elas são formadas por sequências de aminoácidos. Quando a gente vai avaliar a sequência de aminoácidos de uma para a sequência de aminoácidos de outra, completamente diferente. Então, o que determina a forma final da proteína é a sequência de aminoácidos que ela carrega. Então, a sequência de aminoácidos determina qual vai ser a forma dela e a forma dela determina qual vai ser a função. Tá certo? E aí eles falam que essa estrutura da proteína ela pode ter diferentes etapas. No desenho aqui vocês conseguem ver. Eles falam assim, olha, a proteína ela pode ter estrutura primária, secundária, terciária, podendo chegar até quaternária. Professor, o que é a estrutura primária da proteína? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tá vendo que tem um retângulo ligado a outro retângulo, ligado a outro, a outro, a outro? Esse retângulo é uma lisina, outra lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Que os nomes são esses, professora? São aminoácidos. Então, não sei se vocês conseguem ver, é um aminoácido ligado ao outro, como se fosse um trenzinho, onde cada vagão é um aminoácido. A sequência de aminoácidos, que ela é linear, seria a estrutura primária. Então, a estrutura primária de uma proteína, ela foi, assim que ela é produzida, um aminoácido ligado ao outro, isso é a estrutura primária. Produzir a estrutura primária, o que vai acontecer? Vou até pegar uma coisa aqui, quer ver, que vai ajudar. Um minuto, vou pegar o fio do meu telefone, peraí. Que ajuda a gente. Um minuto. Agora sim. Pensa o seguinte, que é meu telefone, tá? Estrutura primária seria isso daqui, ó. Tá? Ela é linear. Então, você vai lembrar que aqui tem aminoácido, que está ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, seria a estrutura primária. Depois que você tem essa estrutura primária, o que acontece? Os aminoácidos vão começar a reagir entre si e aí você começa a mudar a configuração dessa proteína. Então, ela sai dela linear, que era primária,
e aí, tá vendo? Ela começa a ir para a secundária. A secundária, dá uma olhada na minha mão e dá uma olhada aqui na imagem. Ela tem forma de hélice, é uma espiral, tá vendo? Então, a primária é isso, é uma sequência de aminoácidos linear, que vai começar a interagir entre si, interagir e vai para a estrutura secundária. A estrutura secundária, na hora que ela chega na estrutura secundária, as interações continuam entre os aminoácidos. E aí ela vai para a terciária. O que acontece na terciária? Ela começa a se dobrar entre si. E pronto. Isso daqui é a estrutura terciária da proteína. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o que tem aqui na minha mão é uma forma tridimensional, não é? Isso daqui vai determinar a função da proteína. Olha que doido. Então, essa forma aqui determina a função desta proteína. E essa forma, ela é específica dessa função, dessa proteína. Mas por que ela chega nessa forma? Porque antes ela passou pela estrutura secundária e ela foi produzida na estrutura primária. Professora, mas tem aí falando que pode chegar até a quaternária. A quaternária é como se eu tivesse duas cadeias polipeptídicas juntas. Então, imagina que fossem 2 fios de telefone, tá? Então, o primeiro fio, ele vai para primária, secundária e terciária. Aí é como se eu tivesse um outro fio, que também iria primária, secundária, terciária. Eu não tenho aqui. E aí é como quando eles juntam, vai ter a quaternária. Então, a quaternária é quando você tem a junção de várias cadeias polipeptídicas, como se fossem vários fios. Beleza? Então, basicamente é isso. Aqui você consegue ver. Tá vendo essa imagem aqui? A gente tá vendo uma estrutura terciária de uma proteína. É como se fosse isso daqui, ó. E o desenho tá muito mais bonito do que o meu exemplo, né? Mas tá vendo? Aqui é a estrutura terciária. Ó, já é tridimensional. Se você der uma olhada aqui, tem uma estrutura tridimensional. Você consegue ver que esse pedacinho aqui está na estrutura primária, aqui está na secundária, mas aqui, quando ela se organiza dessa maneira, já é a estrutura terciária. Se chegou nesse ponto aqui e ela é formada só por proteína, a gente fala que é uma proteína simples, formada só por aminoácido, né? Mas ela pode ser conjugada. A gente já tinha até falado de algumas conjugadas. Quando eu falo de lipoproteína, glicoproteína, é quando você tem a parte proteica e a parte não proteica. No caso da lipoproteína, que a gente falou de HDL e LDL, a parte não proteica é a parte lipídica e a parte proteica é a parte formada pelos aminoácidos. Tá bem? O que é importante, muito, muito importante a gente sair dessa aula de hoje sabendo? O que vai determinar, é repetitivo, mas isso é muito importante. O que vai, alguém fala para mim, o que determina a função da proteína? Formato. A forma. O que determina a forma da proteína? O que faz a minha proteína ficar deste jeito e não... Essa interação? Interação entre quem? Do aminoácido? Isso. Então, o que vai determinar... Então, a forma determina a função. Então, o que determina a forma é a sequência dos aminoácidos. Uhum. Agora vem a pergunta de $1 milhão. E o que determina a sequência dos aminoácidos? A quantidade, essa quantidade que vai ter esse tamanho, tipo assim, tamanho da cadeia? Então, a quantidade de aminoácidos, o tipo de aminoácidos e a sequência desses aminoácidos, como está escrito ali, elas são fundamentais para determinar qual que vai ser a forma tridimensional e que vai determinar qual que vai ser a função. Mas como é que a minha célula sabe que na hora que ela vai produzir uma proteína, que ela tem que produzir essa proteína assim, que vai ter uma função 1, ou uma proteína assim, que vai ter a função 2? Como é que ela sabe quais são os aminoácidos que ela vai colocar ali para fazer exatamente a proteína que ela está precisando? Como é que ela sabe se ela vai produzir um colágeno ou se ela vai produzir uma insulina, por exemplo? Onde que está a receita de como que faz proteína? DNA. No nosso material genético. Olha que doido, gente. É doido demais. É muito legal. Quando a gente fala assim, nosso material genético é a nossa receita. Todas as nossas informações estão no nosso DNA, verdade? É. Mas sabe quais são as informações que estão no nosso DNA? Isso é bonito demais. As informações de como que a gente faz nossas proteínas. Cara, a gente é as proteínas que a gente produz. E as proteínas são extremamente específicas, tá? E aí,
Elas são extremamente específicas, mas como é que eu sei exatamente qual proteína que eu tenho que produzir? Qual vai ser a função dessa proteína? Vai depender da sequência de aminoácidos que tiver lá. E quem determina essa sequência de aminoácidos? É a informação que está no meu DNA. Então, aqui eu tenho um gene, é um pedacinho do meu DNA. Esse gene vai determinar a produção da proteína. Tá vendo? O gene determina a produção da proteína. O gene determina a produção da proteína. Então, tudo que a gente é, galera, tudo que a gente é graças às proteínas que a gente produz. E a gente só consegue produzir essas proteínas de acordo com as informações que a gente carrega no nosso material genético. Foi? E olha que bonita essa imagem. Eu acho bonito, parece um desenho de artes, né? Todo colorido, forma diferente, cor diferente. Sabe o que eu estou mostrando nessa imagem para vocês aqui? Diferentes tipos de proteínas. Vou mostrar algumas que vocês já conhecem, mas só para vocês saberem. Então, por exemplo, aqui, colágeno. Olha como é que é o colágeno. É uma proteína. Já está na estrutura. Aqui, ó, ele está na estrutura secundária e terciária também. Isso daqui, ó, é uma insulina. Também é uma proteína. Não é uma professora diferentona, né? Isso daqui é hemoglobina. Uma proteína também. Isso daqui é a catalase. É uma enzima, que é uma proteína que nós vamos aprender. Então, citocromo C, a gente vai falar de respiração celular, também é uma proteína. Então, olha só que doido. São proteínas diversas, com funções diversas, e repara, cada uma tem sua forma específica. Porque cada uma vai realizar uma função específica. Cara, mas por que o colágeno é desse jeito que é diferente da insulina? Porque lá no meu DNA, eu tenho uma receita de me falar como é que faz o colágeno. Lá no meu DNA, eu tenho uma receita de me falar como é que faz a insulina. Mas como que é essa receita? A receita fala assim, velho, você quer fazer colágeno, você tem que usar esses aminoácidos nessa sequência. Você quer fazer insulina? Então, você tem que usar esses aminoácidos nessa sequência. Quem que vai produzir a minha célula? Qual organela? Vocês lembram qual organela que produz proteína? Qual organela que faz síntese proteica? A gente vai lembrar esse ano ainda, mas você sabe? Ribossomo. Ribossomo é a organela que está lá no citoplasma que vai produzir nossas proteínas. Cara, então a informação está no meu DNA, o meu ribossomo vai pegar essa informação e vai produzir proteína? Mas para produzir a proteína, eu preciso de aminoácido. Aí volta o índice da aula. Mas onde é que vão os aminoácidos? Se é natural, você produz. Aí você vai pegando e vai montando suas proteínas. Se é essencial, vem da nossa alimentação. Fechou? Sim? E aí, só para vocês verem como o negócio é bizarro, para acabar a aula. Olha como é bizarro. Vocês já ouviram falar de anemia falciforme? Sim ou não? Sei lá, mas não lembro o que é. Vamos lembrar então. Não sei se vocês já conhecem, dá uma olhada aqui nessa imagem. Isso daqui é uma hemácia. Hemácia é o glóbulo vermelho, tá? É a nossa célula sanguínea. A hemácia, ela é muito importante para a gente, porque lá dentro tem uma proteína, que é a hemoglobina, que, se eu não me engano, foi o Wesley que falou lá no início da aula, que tem função de transporte. E aí, essa hemoglobina, que está dentro da hemácia, ela é importante porque ela que vai carregar o oxigênio lá no nosso sangue para levar para as nossas células. Vocês, não sei se alguém aqui tem anemia falciforme, acredito que não. Então, todo mundo aqui, se a gente der uma olhada nas nossas hemácias são assim, ó, redondinhas, bicôncavas, elas têm esse afundamento. Por quê? Porque o tipo de proteína que a gente produz, a nossa hemoglobina, faz com que a nossa hemácia fique nesse formato. Tá bem? Aí, como é que é para a gente produzir essa proteína? Existe uma sequência lá no meu gene que vai determinar, falar assim, olha, a receita de você produzir hemoglobina é a seguinte, você vai pôr lá valina, depois histidina, depois leucina, triptofano, prolina, glutamina. Tem que decorar isso? Claro que não, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, lá no meu gene fala assim, ó, a receita é essa aí, filho. Taca essa sequência aí de aminoácidos, que na hora que você tacar essa sequência de aminoácidos, você vai ter uma estrutura primária, secundária, terciária, que vai chegar numa forma tridimensional, e essa forma tridimensional vai gerar a função que é transportar o oxigênio, e por isso que a nossa hemácia fica desse jeito. Beleza. Aí eles descobriram que tem uma galera que a hemácia não é redondinha assim. A hemácia tem em formato de foice. Tá vendo que parece uma foicezinha? Parece um Czinho? E aí eles falaram, cara, por que a hemácia dessa galera é assim? Porque na hora que eles foram ver, a hemoglobina, que é essa proteína que está dentro da hemácia, ela tem uma forma diferente. O pessoal que é a gente, que produz hemoglobina normal, a nossa hemácia fica redonda. A galera que produz a hemoglobina falciforme, que é em forma de foice,
faz com que a hemácia dessas pessoas fique essa hemácia falciforme, em forma de foice. Lembra que a função original era transportar oxigênio? Aqui ela vai transportar brilhantemente. A forma está ligada à função. Aqui vai dar ruim, mudou a forma, então não vai transportar tão bem. Isso daqui começa a encaixar, não flui tão bem dentro dos nossos vasos sanguíneos, começa a aglomerar, começa a dar coágulo. Algumas pessoas podem, inclusive, morrer por conta de anemia falciforme. E aí eles falaram, mas por que será, hein? Que tem gente que consegue produzir bem a hemoglobina e tem gente que não consegue produzir. Aí eles foram ver o que... Aí lembra que na aula eu falei assim, o que determina a forma da proteína? Aí vocês me falaram assim, professora, a sequência de aminoácidos. Aí eles foram ver como é que era a sequência de aminoácido dessa hemoglobina. Lembra que da hemoglobina normal, a sequência é essa daqui que eu falei com vocês, né? Valina, histidina, leucina, triptofano, prolina, glutamina, glutamina. Quando eles vão analisar a sequência, que é a estrutura primária dessa proteína falciforme, compara aqui comigo. O primeiro aminoácido é valina, tá igual. O segundo é histidina. O terceiro é leucina. O quarto é triptofano, tudo igual. Compara aí comigo. O quinto é prolina. O sexto é uma valina. O sexto aqui era uma glutamina. E o sétimo é uma glutamina, também uma glutamina. Professora, nessa sequência aí, aqui eu mostrei 7, tá, gente? Na verdade, a sequência é de mais de 100. Cara, professora, nessa sequência aí, você só tem um aminoácido diferente, velho. Cara, um aminoácido diferente faz com que a estrutura primária seja diferente. Então, as interações vão ser diferentes, porque se tem alguém diferente ali, vai interagir diferente. Vai fazer que chegue na secundária diferente, chegue na terciária e quaternária diferente, e no final das contas, então, você vai ter uma forma diferente. Se você tem uma forma diferente, você tem uma função diferente. Então, olha que rolê. A galera que tem anemia falciforme, sabe por quê? Por conta de um único aminoácido que é diferente naquela sequência gigantona de aminoácidos que forma essa proteína, comparado com a gente. E aí vem a pergunta final da aula. Mas por que será que essa sequência nessa galera é diferente? Quem que determinou essa nova sequência? Onde que está a informação para eu produzir as minhas proteínas? Seja ela qualquer que seja. Genética? Hã? Genética? A genética. Quem falou? Bela? É. A genética. Então, a anemia falciforme é uma doença genética. É uma doença genética, porque a gente, geneticamente, traz naturalmente na gente as nossas receitas de como que a gente faz nossas proteínas. A maioria da população traz a receita, traz o gene de produzir hemoglobina dessa maneira aqui correta. E ela vai chegar, então, a sequência bonitinha, estrutura primária, secundária, terciária, forma, função. Rola uma mutação no meio do caminho, então tem um grupo da população que, por algum motivo, mudou a receita no DNA. Mutação. Se muda a receita, na hora que vai produzir a proteína, mudou um ingrediente. Trocou glutamina para valina. Cara, mudou um ingrediente, muda todas as interações. Então, aquilo que era para dobrar no jeito assim, por exemplo, vai dobrar agora, sei lá, do jeito assim. E aí muda a forma. E aí, para terminar a aula, que foi o que a gente falou bastante nessa aula, a forma está diretamente ligada à função. Foi? Não é muito doido isso? E por isso que eu falo que proteína é extremamente específica. Extremamente específica. E aí, só para dar o link para a aula que vem, que é aqui, a primeira propriedade da proteína é a tal da especificidade. O que significa ela ser muito específica? Aquela forma está direcionada à sua função. Se por algum motivo essa proteína perder a forma, rodou na função. Ela perde a função. E aí a pergunta que a gente vai responder na próxima aula. Professora, mas então, como que essa proteína pode perder a forma dela? A gente não quer que ela perca a proteína que está funcional na gente, a gente não quer que ela perca a forma, né? Porque se ela perder a forma, a gente roda. Aí nós vamos discutir na aula que vem. O que pode causar, o que pode trazer que essa proteína perca a sua forma? E perdendo a função. Vamos conversar na aula que vem. Fechou? Rolou, meu povo? Deu para entender? Deixa eu só parar de dividir aqui. Agora que eu tô vendo sim. Eu não tinha visto, não. Foi mal. Fico repetindo porque eu não estava lendo. Então, é isso. Enquanto a professora não chega,
Alguma dúvida? É porque eu não quero começar a outra, porque é muita coisa para falar, senão acho que vai ficar muito. Mas alguma dúvida? Deu para ficar claro? Eu queria só que vocês pensassem uma coisa, então, para a próxima aula. Vou deixar uma perguntinha no ar para a gente começar a aula que vem com ela. Tem muita gente que come ovo cru falando que o ovo cru é mais saudável. Vocês já ouviram essa galera? Ah, vou comer ovo cru porque o ovo cru é mais saudável do que o ovo cozido. Já ouvi muito. Muito, né, Fê? Eu quero que vocês pensem para mim uma coisa. Quando a gente come o ovo, qual que é a ideia da gente comer ovo? Ah, é para a gente se alimentar. Tá, mas o ovo ele é fonte principal de quê para gente? Tem a gordura, que está lá na gema, mas a clara, ela é rica em quê? Proteína. Pensa para mim, na aula que vem eu vou voltar com essa pergunta e a gente vai discutir uma aula que vem, é a aula mais legal de proteína. Vou falar de chapinha, do cabelo, vou falar de iogurte, vou falar de um monte de coisa. Mas só do ovo que eu quero que vocês pensem para mim. Será que a partir de tudo que a gente conversou nessa aula de hoje, faz mais sentido eu comer o ovo cru do que o ovo cozido? Pensando no porquê que eu como ovo? Será que realmente é mais saudável? Será que realmente o valor nutricional proteico, o valor proteico, eu ganho comendo o ovo cru do que o ovo cozido? Pensa. Pensa que na aula que vem vamos falar só de comida. Aula boa é assim, falar de comida. Falar de comida, falar de chapinha, falar de uns trem assim, aí a gente conversa. E aí termina a proteína. Tá bom? Polly, tá aí? Tô aqui querendo saber o que tá rolando. A aula que vem os meninos, você pergunta os meninos do ovo cru e do ovo cozido, o que é melhor? Eu quero saber, porque eu só como ovo ultimamente, gente. E aí? Ó, ovo, eu tava falando com eles, ovo é bom pra caramba, porque o ovo é rico em proteína, o ovo é rico em lipídios, só coisa boa. Coisa boa. E baixo Tô fazendo uma carboidrato, dieta né? Pois é, tô comendo muita proteína e o ovo sempre, eu amo ovo, então para mim é ótimo. Consegui agora uma fornecedora de ovo caipira, então... Ó, isso é bom. Você tá na low carb ou na cetogênica? Não, cetogênica não dá para mim, low carb, sabe, Carol? Porque a cetogênica eu passei mal demais. Eu vou aproveitar a sua fala só para falar uma coisa para os meninos, tá? Ô, gente, quando a gente fala low carb, é uma dieta que tem baixa quantidade de carboidrato. Quando a gente fala cetogênica, praticamente não tem carboidrato. É basicamente proteína e lipídio, né, Polly? Por que vocês acham que a Polly não se deu tão bem com a cetogênica? Por que geralmente as pessoas, quando fazem dieta cetogênica, Polly, provavelmente você sentiu cansaço? Muito cansaço. E a gente dor de cabeça, Sim. perde cabelo, ótimo. Mas muito cansaço, você fica assim, fraco, né? Alguém quer só para terminar a minha aula, para eu entregar a aula para a Polly? Por que quando a gente faz uma dieta muito restrita de carboidrato, geralmente, por isso que a Polly não conseguiu, geralmente as pessoas não conseguem sustentar. Uma coisa é low carb é baixo carboidrato, você come um pouquinho ali. Mas a galera que corta carboidrato, gente, não pode tomar leite, porque a gente viu que leite tem açúcar do leite, que é lactose. Não pode comer fruta, porque tem frutose. Então, é basicamente carne. Não pode comer cenoura, que também tem. Então, é basicamente carne e ovo. É muito bacon, é muita manteiga, era muita coisa assim, e realmente isso, para mim, não dá. Então, para terminar, alguém explica para a Polly por que ela ficou tão cansada com a cetogênica? Gente? Faltou o quê para o cérebro? Alguém? Quando você corta carboidrato, você está cortando a fonte principal de quê, povo? Energia. De energia. Exatamente. E por isso que dá ruim. A gente sabe que lipídio ele é energético, mas ele é muito mais para reservar do que energia imediata. Proteína, a gente sabe que até tem função energética, mas a proteína, a gente estava falando nessa aula, função estrutural, função hormonal, tem funções muito maiores do que energética. Nossa principal fonte de energia de cara é carboidrato. Cara, tira o nosso carboidrato, a gente abate mesmo, é isso. Pifa, eu fiquei muito pirada, foi muito ruim. Agora você falou que lipídio é bom para reservar, eu adoro uma costelinha. Ai, ó. Corinha, ai, gente, tudo. A comida. Não. Eu adoro comida gorda. Aí depois eu entrei na dieta, assim, cortar o carboidrato. Mas como é que você corta o carboidrato? Picadinho, fatiado. Eu falo, cortar carboidrato é cortar pizza. Raladinho. Não, tô com fome, vou comer um carboidrato aqui agora. Bom, gente, tchau, tchau. Beijo, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.
E gente, que eu fiquei realmente cansada. Foi um negócio muito estranho. Na vida,